Paz para todos nós. É uma alegria poder estar aqui mais uma vez. E hoje gostaria de conversar um pouquinho sobre a fé ou a falta de fé. Nós temos visto como é desafiadora a oportunidade de vivenciarmos a fé. Termos fé à base do conhecimento, principalmente, nos traz muita responsabilidade, muitos questionamentos, muitas opções de caminhos. E ter aquela fé irracional, aquela fé que a gente atribui os acontecimentos a ações de espíritos, de anjos, de santos, que vão nos favorecer com elas, também é algo que nos deixa numa postura de dependência plena, constante. Então, a gente tenta buscar, na observação da natureza, na observação de tudo que está à nossa volta, os exemplos naturais de fé. E vamos buscar em Jesus e em seus discípulos a exemplificação da vivência da fé raciocinada e condutora da vida daquelas almas. Vejamos, por exemplo, o que diz Paulo, o apóstolo Paulo, aos Romanos em sua carta, no item 14, no versículo 1. Vejamos o que ele diz. Acolhei ao que é débil na fé, não, porém, para discutir opiniões. Pronto, ele deixou claro. Vamos acolher, ajudar, estender a mão, mas não vamos discutir e tentar impor o nosso conhecimento, a nossa crença, a nossa fé naquele que ainda não tem recursos íntimos para acreditar. Eu peço licença, inclusive, para ler um trechinho de Emmanuel, do Espírito Emmanuel, a respeito desse versículo de Paulo. Depois a gente fala mais um pouquinho. Ele diz assim, o Espírito Emmanuel: não se deve julgar a criatura sem fé, pelo padrão moral daquela que a possui. Como não se pode considerar o enfermo à maneira de alguém que se encontre sem saúde, porque assim o deseja. E assim, como não se extingue a doença com pancadas, e sim à custa de amparo e remédio, não se remove a descrença a preço de controvérsia, e sim pelo concurso do amor e da educação. Existem motivações diversas para a incredulidade, tanto quanto existem causas variadas para a moléstia. Em toda parte em que se alinham seres humanos, encontramos aqueles irmãos que ainda se privam de mais amplo entendimento no domínio das questões essencialmente espirituais. Existem aqueles, por exemplo, que da infância à madureza não somente estiveram no clima da mais profunda ignorância acerca dos assuntos da alma. Aqueles que se enredaram na inquietação em face de compromissos inconfessáveis e temem o contato com as realidades do espírito. Aqueles outros que se apegam a preconceitos estéreis e fogem de incrementar no próprio ser o conhecimento da vida superior.
Os que sofrem processos obsessivos, temporariamente incapacitados para raciocinar com segurança em torno da orientação pessoal. Os que caíram com extrema revolta ante as lides expiatórias que eles mesmos fizeram por merecer. Quando te vejas defrontado pelos companheiros sem fé ou portadores de confiança ainda muito frágil, compadece-te deles e auxilia-os quanto possas, segundo a solicitação do apóstolo Paulo. Saibamos acolhê-los no calor da bondade, nunca no calor do fogo da discussão. Eu achei essa mensagem tão singela, tão, tão fácil da gente compreender. Nós que vivemos no mundo do dia a dia, das mais variadas formas, somos muitas vezes levados a nos incomodar com a postura daqueles que, além de não acreditarem, tentam ser instrumentos da nossa caminhada. Acontece isso muito com nossos familiares, com amigos. Eles não querem nos perder. Eles não querem perder a chance de estar conosco no dia a dia, porque, na verdade, não nos perdem, mas eles acreditam que vão nos perder. E eles não acreditam em tudo aquilo que estamos vivenciando, estudando, refletindo. Então, às vezes, o caminho que eles encontram é tentar nos impedir de seguir o nosso caminho, de participar com aqueles com quem estamos criando afinidades. E é muito interessante que, encarnados e desencarnados, quando começamos a nos entusiasmarmos com os estudos e a tentar frequentar, a tentar aprender um pouco mais, às vezes, movidos pelo ciúme, pela ignorância, pela indiferença, pelo apego a nós, eles tentam impedir a gente de participar. Mas tem o contrário. Tem aqueles que querem, curiosos às vezes, outros com sincera vontade de aprender, eles tentam estar conosco e pensam assim: olha, se ele está lá, está estudando, ele mudou o comportamento. Isso que ele frequenta deve ser bom. Eu vou lá. Mas acreditam que vão, como que num passe de mágica, conquistar a segurança, a naturalidade, aquele estágio em que nós, pela oportunidade que tivemos de estudar, pela nossa oportunidade de acreditar. Então, eles já querem chegar e se transformar, mas começam a se decepcionar. Eles se decepcionam primeiro, muitas vezes, com o que eles acham que é uma criatura santa, que conduz, que dirige os estudos. E a primeira oportunidade que a pessoa desliza, eles ficam altamente decepcionados. Mas é essa pessoa que eu acreditei que tinha condições de me conduzir? Como me conduzir se ela não sabe agir? Sem perceber que no movimento espírita nós somos apenas aqueles que abrimos as portas para que cada um, na sua condição moral, na sua altura evolutiva, faça o caminho do jeito que achar mais adequado. Então, isso vai acontecendo conosco e nós vamos, nesse ir e vir de pessoas em nossa volta, nós vamos percebendo que, muitas vezes, a falta de fé
é que leva as pessoas a titubearem, é que levam as pessoas a usarem mal o tempo que estão ali e se perdem, às vezes, em comentários inadequados, em observações desarmoniosas e indiferença, posturas de crítica, tudo levado pela falta de fé. E como é que nós vamos agir com essas pessoas se a gente, muitas vezes, não consegue alcançá-las com a nossa lógica? Não, a reencarnação é um princípio assim, assim, assim. Elas ficam olhando e falam, meu Deus, que fanatismo, porque não estão alcançando. Aí eu me lembrei da forma como a maioria dos adultos deixam os filhos aprenderem a andar de bicicleta. Os filhos, ou alunos, ou companheiros, vizinhos, amigos, o que os adultos fazem? A princípio, seguram firme a bicicleta, seguram atrás do aprendiz. E ele vai. Aí um dia, 2 dias, e alguém segurando atrás, e o que está ali na bicicleta está todo seguro, porque ele está amparado. Aí, de repente, aquele que segura a bicicleta vai saltando aos poucos. Ele põe as mãos, mas ele já não segura. É o aprendiz que conduz. E ele vai aos pouquinhos, solta a mão da bicicleta e deixa que o aprendiz vá sem ele. Depois de um certo período, quando o aprendiz olha para trás, dá uma parada, olha para trás, vê que está sozinho. Leva aquele susto. Eu fiz isso sozinho. E a partir dali, ele já se encontra mais seguro para conduzir a bicicleta naquele exercício de aprendizado tão importante, acho que para todos aqueles que podem usar esse instrumento que, a princípio, é um brinquedo e que passa a ser um instrumento de locomoção. Muito bem. Com as pessoas, a mesma coisa. É preciso que a gente dê material a elas para que elas próprias reflitam a respeito do assunto. Às vezes, contar uma pequena história e não dar a história pronto. Deixar que a pessoa reflita, pergunte. E, ao perguntar, ela vá obtendo as respostas daquilo que, a princípio, ficou para ela incompleto. Na medida que ela vai, por si só, captando os exemplos da natureza em torno de si, ela vai associando os fatos às afirmativas que alguém fez para ela num período de estudos. E ela começa a entender, então é isso. É por isso que precisa da reencarnação. E ela vai aprendendo por si, dentro da sua maturidade espiritual. Pela lógica, ela vai aprendendo. E quando ela aprende por ela própria, pela lógica, ela nunca mais esquece. E se sente encorajada e se sente segura e diz, eu acredito na reencarnação, por isso, por aquilo. É mais ou menos assim que nós precisamos lidar com aqueles em torno de nós que ainda não são portadores de uma fé robusta. Mas prestemos atenção. Nós outros que muitas vezes afirmamos que somos portadores de fé, às vezes somos levados a
momentos de extrema fragilidade. Diante de um temporal, diante de uma situação negativa, nós muitas vezes nos fragilizamos e chegamos a provocar admiração em torno de nós com aqueles que acreditavam que nós éramos portadores de uma fé robusta. Então, fiquemos atentos para não apenas criticarmos que o outro tem uma fé frágil, mas pensemos se nós também não somos portadores desta mesma fé fragilizada. Com Deus, um grande abraço, que os espíritos amigos possam assistir você. Não esquece de participar. Dê aí a sua manifestação, seu like ou dislike, comente, compartilhe, nos ajude. Isso vai ser muito importante para o nosso trabalho na instituição. Deus nos abençoe, Jesus nos ilumine, paz para todos nós. Estamos aí, gente. Até a próxima oportunidade.